Bom dia, meus queridos educandos, tudo bom? Vamos dar início a mais uma videoaula de Geografia. Dessa vez, iremos falar sobre a distribuição e a estrutura da população brasileira. Esse conteúdo está no livro de vocês, na página 50. Vamos lá? Mas antes de começar, quero perguntar a vocês. E eu quero a resposta, viu? Pode mandar via e-mail ou via zap. Vamos lá. Quantos habitantes há no mundo hoje, aproximadamente? Você considera essa quantidade grande ou pequena? E por quê? Manda a resposta, estou esperando. No livro de vocês, vem falando sobre população absoluta. Né? O que significa população absoluta ou total? Número total, né, de habitantes de uma determinada área, país, região, município, etc. Né? E a gente considera ele, pode ser populoso ou povoado. Vamos dar um exemplo? China. China hoje tem em média de 1,5 bilhões de habitantes. Eu vou dizer que a China é um país populoso. Por quê? Sua área é pequena, porém a quantidade de habitantes é imensa. Tá? É 1 bilhão e blá 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 por quilômetros quadrados. Vamos aí? Pensar? Então ele é um país o quê? Populoso, tem muita gente para pouco espaço. População relativa ou densidade demográfica. O que quer dizer isso? É a população total em relação à área, ou seja, é a medida de habitantes por quilômetros quadrados. Aí a gente vai dizer que é povoado. Vamos por exemplo? Singapura. Singapura são 6 bilhões de habitantes por quilômetro quadrado. Isso me diz que Singapura tem uma área extensa, né, uma área territorial extensa, com uma população pequena, ou seja, por cada quilômetro quadrado eu tenho 6.000 habitantes. Então, Singapura é um país povoado. E o Brasil? O Brasil seria o quê? Povoado ou populoso? Me responde aí. Não, vou dar resposta. Vou dar resposta na próxima aula. Então, para fazer o cálculo da densidade demográfica, eu vou precisar da população absoluta dividida pela área. Tá? Aí eu vou ter a quantidade de habitantes por quilômetros quadrados. No livro de vocês tem tudo isso, gente. Se vocês seguirem bonitinho, vocês vão saber. Mas houve uma explosão demográfica em meados do século, em 1960 houve uma grande explosão demográfica. A população dobrou de tamanho, tá? A população mundial levou mais de 1.600 anos para dobrar o seu tamanho, e depois mais 200 anos para dobrar novamente. Posteriormente, o planeta continuou um crescimento elevado da sua população, principalmente quando saltou de 2,5 bilhões para 5 bilhões em apenas 37 anos. Por esse crescimento populacional extremamente rápido e elevado, foi criado nos anos de 1980 a explosão demográfica. Aí tem mais uma perguntinha para vocês. Responde e manda. Você acredita que se este crescimento da população se deu igualmente por toda a superfície da Terra? Outra pergunta. Todas as pessoas tiveram acesso às tecnologias agrícolas e o avanço na área da saúde? E por quê? Bora! Quais os benefícios e malefícios do crescimento populacional? Me responde via zap. Então, assim, com isso sempre vai haver um crescimento, né? A população cada dia mais vem crescendo. E aí a gente vai chamar de taxa de fecundidade. O que seria a taxa de fecundidade? Taxa de fecundidade é uma estimativa de número médio de filhos que uma mulher teria até o fim do seu período reprodutivo. A taxa de fecundidade consiste em uma estimativa
do número médio de filhos que uma mulher pode ter ao longo da sua vida. Você tem uma ideia? Em 1940, as mulheres tinham em média de 6 a 7 filhos. Quando chega em 2010, essa taxa cai, vai de 1 a 2 filhos. Por que isso vai acontecer? Alguns fatores vão mudar esse panorama aí de crescimento vegetativo. O que vai acontecer? A redução do trabalho familiar vai acontecer. Essa era uma prática comum no meio rural. Consiste em ter muitos filhos para exercer atividades na produtividade rural, né? Assim, a família não precisava pagar um trabalhador assalariado e a vida na cidade exigia mais custo, mais dinheiro. A queda do número de casamento precoce também foi um dos fatores que fez com que diminuísse a gestação, ou seja, muitas crianças deixaram de nascer, porque a realidade rural promovia o casamento precoce de pessoas muito jovens. Eu tenho em minha casa minha avó materna, ela casou aos 13 anos e teve 19 filhos. Custo com filhos, sabemos que cada filho custa muito manter uma escola, saúde de qualidade, lazer, alimentação. Então, com isso, as famílias começaram a se preocupar mais com o orçamento familiar. Ainda precisava equilibrar isso. Senão, teria uma situação precária. A criança não teria uma vida saudável, né? Com algumas regalias que sabemos que todos os pais buscam para os seus filhos. A mulher é profissional. A mulher passa a ser só dona de casa, a administradora doméstica, por assim dizer, a que tinha os filhos, criava e passa a buscar algo a mais. Ela começa a ser inserida no mercado de trabalho, né? E a preocupação dela não é mais ter filhos, e sim ajudar na composição orçamental da família. E também o que veio ajudar a diminuição dessa população, né, de geração de filhos, de ter filhos, foi os métodos anticoncepcionais, né, que foi divulgado pela comunicação e pelos próprios médicos. Porém, essa informação, essa circulação de informação não chegou nas áreas rurais. Então, eles continuaram a ter filhos. Taxa de natalidade. O que significa a taxa de natalidade? Número de nascidos vivos em permilagem, ou seja, número de crianças nascidas para 1.000 habitantes. Um exemplo: se em uma cidade 100.000 pessoas, de 100.000 pessoas nasceram 15.000 crianças durante um ano, então a taxa de natalidade é de 15%, ou 15 por 1.000, né? Já a taxa de mortalidade é o número de falecidos em permilagem, ou seja, o número de mortes para cada 1.000 habitantes. Exemplo: se na mesma cidade de 100.000 habitantes, de 100.000 pessoas, houve 10.000 mortes durante o ano, então a taxa de mortalidade é de 10 por 1.000. Entenderam? Aí vemos a taxa de o crescimento natural ou crescimento vegetativo, que eu já falei um pouquinho antes aqui. É a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Geralmente ele é expresso em permilagem. Então vamos ver aqui, ó. CV. O que significa CV? Crescimento natural ou crescimento vegetativo, que vai ser a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Um exemplo: o crescimento vegetativo vai ser de 15% menos 10%. Lembra aquela continha que eu fiz antes? Pronto. Então, eu vou ter o crescimento vegetativo de 5%.
5%. Portanto, nessa cidade, o crescimento foi de 5 por 1.000, ou seja, para cada 1.000 habitantes, aumentaram 5 pessoas durante o período de um ano. O crescimento natural pode ser positivo, negativo ou nulo. Como assim? Quando ele é positivo? Quando a taxa de natalidade é maior do que a taxa de mortalidade. Negativa, quando a taxa de natalidade é menor do que a de mortalidade. E nula, quando as duas são iguais. Pirâmide etária. O que é a pirâmide etária? É um gráfico populacional que leva em consideração a estrutura sexual da população, homens e mulheres, e a faixa etária de 0 a 19 anos, a gente considera jovens, de 20 a 59 adultos e de 60 adiante idosos. Então, assim, como é a estrutura da pirâmide etária? Ela é dividida da seguinte forma: a base, né, corresponde a jovens, o meio vai corresponder aos adultos e o topo ou ápice corresponde os idosos. A idade vai estar no meio da pirâmide etária. No livro de vocês tem, gente, tá? Expectativa de vida, o que é isso? Corresponde à quantidade de anos que vive em média a população. A expectativa de vida ou esperança de vida a nascer é o número aproximadamente de anos que um grupo de indivíduos nascidos no mesmo ano irá viver. Se mantidas as mesmas condições o nascimento, ou seja, um exemplo. Em 1940, os homens viviam de 42 a 43 anos. Quando chega em 2015, a mesma população masculina vai viver de 71 a 90 ou 71 a 72 anos. Já as mulheres, em 1940, elas viviam de 48 a 49 anos. E quando chega em 2015, ela vai viver de 79 a 80 anos. Então, assim, por que a mulher vive mais? Primeiro, as mulheres se cuidam mais, tá? Ela busca médico, ela busca tratamento. Já os homens é mais retraído ao buscar cuidados médicos. Eles têm um tabu com eles mesmos que acha que é vergonhoso, que não pode, então acaba se prejudicando e morrendo mais cedo. As mulheres buscam os cuidados periodicamente. Então, a tendência é viver bem mais. Então, assim, gente, bem resumido, bem rápido a aula. Espero que vocês tenham gostado. Faça a atividade da página 52 até a 57. Não precisa botar pergunta, somente a resposta. Bota as páginas e a resposta e envia para mim. Bom final de semana. Se cuidem. Fiquem em casa. Nada de estar correndo rua. E fique com Deus. Um bom final de semana para vocês.